Isaías 45, na versão que eu tenho, está escrito assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Eu quero refletir com vocês sobre Ciro, o grande libertador. Repita após mim: Ciro, o grande libertador. Antes de você se assentar, eu preciso que você dobre a sua atenção. É muito importante que você dobre a sua atenção na introdução dessa mensagem, para chegarmos juntos aqui no capítulo 45 de Isaías. Assente-se, por favor. Foi após a morte de Nabopolassar, o criador da dinastia caldeia, que começou a reinar em Babilônia o homem que conhecemos como Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor assumiu o trono de Babilônia, ele era muito jovem, mas não obstante a sua jovialidade, Nabucodonosor era muito inteligente, e além de inteligente, ele era audacioso. Logo que Nabucodonosor assumiu o comando de Babilônia, ele construiu alguns empreendimentos. Dentre estes empreendimentos, compreende as ligações dos rios Tigre e Eufrates, numa extensão de 40 quilômetros, para proteger a cidade de Babilônia de invasões. Heródoto, historiador grego, vai nos afirmar, ele compartilha conosco que Nabucodonosor elevou os muros de Babilônia para 102 metros de altura por 25 metros de largura. Nabucodonosor era extremamente habilidoso, ele tinha destreza para reinar. Quando ele assume o trono, ele tem uma preocupação, a preocupação de resguardar o seu reino, proteger Babilônia de qualquer possibilidade, de qualquer tentativa de invasões. A cidade de Babilônia era extremamente fortificada. No muro de 25 metros de largura, 2 cavalos puxando um carro podia dar a volta e até correr por cima daquelas muralhas. Foi em Babilônia que deu-se início àquilo que conhecemos como striptease. Nabucodonosor foi o grande precursor das embarcações, seguido dos sírios, dos fenícios e agora os russos, com os seus submarinos extremamente modernos. Nabucodonosor, ele começa a investir na segurança do seu reino. Havia em Babilônia algumas divindades principais. O deus principal de Babilônia, ele se chamava Bel, juntamente com a sua esposa, a deusa Estar. Havia em Babilônia 185 altares dedicados à deusa Estar. Logo que Nabucodonosor assumiu o controle de Babilônia, ele procurou também construir, pediu para que construísse os jardins suspensos de Babilônia, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor tinha uma máquina de guerra em suas mãos. Era um homem aparentemente extremamente satisfeito, mas Nabucodonosor se deu conta que a maior potência bélica dos seus dias estava nas mãos do faraó Neco, nas mãos dos egípcios. E houve naqueles dias uma guerra conhecida como Guerra de Meguido. Essa batalha deu-se entre os assírios e os egípcios, mas o rei Josias, ele estava pagando tributos para o faraó Neco. E a fim de deixar de pagar tributos para o faraó Neco, quando os assírios entram em confronto nessa batalha de Meguido contra o faraó Neco, ele então entra nessa batalha
E o faraó Neco mandou um recado: não entre Josias nessa batalha. Mas Josias, ele insistiu no erro, entrou naquela peleja e morreu durante aquele combate. O faraó Neco vence nessa batalha de Meguido os assírios e continua sendo a maior potência bélica dos seus dias. Nabucodonosor, se dando conta disso, ele vai agora investir contra o faraó Neco. E nesta batalha, a batalha de Cárquemes, Nabucodonosor vence o faraó Neco. E quando ele está voltando para a Babilônia, quando ele está voltando para as suas terras, ele descobre que dentre os despojos dos egípcios estava Jerusalém, que pagava tributo para o faraó Neco. Agora Nabucodonosor vai exigir que o filho de Josias, morto na batalha, assuma o trono. Ele coloca um rei vassalo no lugar do seu pai, o rei Jeoaquim. Jeoaquim assume o trono de Jerusalém e começa agora a pagar tributos para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, a fim de mostrar que não estava brincando, ele leva consigo, no ano 606 a.C., os príncipes de Jerusalém. E entre esses príncipes estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Os habitantes de Jerusalém, o povo de Deus, os judeus, se estabelecem em terra estranha. E Nabucodonosor começa a crescer, porque ele se apropriou dos despojos daquela batalha. As coisas começam a se desenrolar. Babilônia era tido como inexpugnável, uma cidade inconquistável. A fama de Nabucodonosor começa a percorrer todas as províncias, uma verdadeira máquina de guerra. 70 anos no cativeiro, 70 anos em terra estranha. O profeta Jeremias já tinha dado a sentença. Deus usara Jeremias para dizer para o povo: vocês vão ficar 70 anos em Babilônia. Daniel chega com seu povo, as coisas começam a acontecer em terra estranha. O povo de Deus, os judeus, se estabelecem em Babilônia. Casamentos começam a surgir. Alguns abrem uns comércios, eles começam a fazer transações, até se esquecem de tudo aquilo que Deus havia feito em Jerusalém. Mas o Deus que cuida do seu povo vai agora usar um homem, e este homem é Ciro, o grande libertador. E aqui nós entramos no capítulo 45, depois dessa introdução singela, para entendermos por que existe esse capítulo 45. O Senhor vai usar a Ciro para libertar o seu povo das garras de Nabucodonosor. O tempo está passando, 70 anos de cativeiro. Eles penduraram as suas harpas, se esqueceram das canções. Já não havia mais o apego às páginas sagradas, ao culto feito lá no templo. Eles tinham uma dor imensa, uma dor que não passava, aquela dor crônica. Quando é que a gente vai sair daqui? Enquanto outros já haviam esquecido, o Senhor vai usar agora o homem do capítulo 45 de Isaías, para que a sua palavra se cumpra, para que ele tire o seu povo daquele cativeiro. Mas sabe o que me impressiona quando eu estudo, quando eu olho para este nome Ciro? É que esta profecia de Isaías, ela existe, se estabelece 150 anos do nascimento de Ciro. Eu vou repetir para você entender. 150 anos antes de Ciro nascer, esta profecia já tinha saído da boca de Isaías. E a mãe de Ciro também não existia, o pai de Ciro também não existia. Mas o Deus que conhece os corredores da história, o Deus que é onisciente, ele usa Isaías: diga que Ciro, o meu ungido, vai libertar o meu povo. É por isso que existe o capítulo 45 de Isaías.
150 anos antes do nascimento desse homem, Deus já falara acerca dele e do que ele iria fazer, do instrumento que ele seria para o seu povo santo, o povo judeu, o povo de Deus. E começa da seguinte forma o texto que lemos: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. A expressão assim diz o Senhor, ela consta na Bíblia mais de 1.600 vezes, reivindicando a santidade e a inspiração da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Irmão, olhe bem para mim aqui. À medida que caminhamos com Cristo, nós nos surpreendemos. Sabe por quê? Porque existem situações que nos deixam de boca aberta. Porque você se pega pensando: como é que isto aconteceu? Como é que isto ocorreu na minha vida? Deus usa um homem que não tinha compromisso com Ele e menciona o seu nome mais de 150 anos antes do seu nascimento. Este homem é um instrumento poderoso para que Deus liberte o seu povo que estava cativo em terra estranha. Sabe o que nós já podemos aprender aqui no start desta mensagem? É que Deus se utiliza de quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Seja crente, seja descrente, seja macumbeiro, quem quer que seja, Deus usará, se preciso for, até o ímpio, para que os propósitos dele se cumpram na minha e na tua vida. Se você acredita nisso, exalte e bendiga o nome do Senhor. Ele usa quem quer, Ele faz como quer, Ele é Deus e ponto final. Aleluia. Isaías prossegue, ele está construindo um texto e ele vai dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Isso me remete à seguinte situação: quando uma criança de 7, 6 anos de idade precisa atravessar uma avenida, os pais redobram a atenção, porque é um momento delicado. Os pais precisam ficar atentos e eles vão pegar na mão da criança, para garantir que a criança atravesse a avenida com segurança. E o texto vai nos dizer que o Senhor toma Ciro pela mão direita. O Senhor toma Ciro, repito, pela mão direita. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Me diga, eu vou te dizer. Mão direita nesse texto fala da direção de Deus para a minha e para a sua vida. A direção de Deus na minha vida é imprescindível. A direção de Deus na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios é indispensável. E sabe o que não faltará se você continuar sendo ovelha do aprisco de Cristo nesse 2021? A direção de Deus para a sua vida, a direção de Deus na hora de você tomar as suas decisões, a direção de Deus na hora de você fazer os seus negócios, a direção de Deus quando você precisar e quando você precisar sair, a direção de Deus em todas as circunstâncias da sua vida não faltará em 2021. Precisamos da direção de Deus e eu creio que ela continuará conosco. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. O homem pode até nos ajudar a alcançar, a chegar, a conquistar, a se apropriar, mas Deus, quando toma o homem pela mão direita, ninguém pode soltar, ninguém pode apartar o homem de Deus, quando Ele resolve nos tomar pela mão direita. A presença de Deus, ela é o que nós temos de mais importante. Jesus Cristo, antes de se ascender aos céus, Ele fez uma promessa para os seus discípulos. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus poderia ter prometido para os seus discípulos uma vida nababesca, uma vida abastada. Jesus poderia ter dito para os seus discípulos: eu vou enriquecer cada um de vocês, desde que vocês se mantenham fiéis, desde que vocês me honrem, eu vou te enriquecer. Mas Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Moisés sabia muito bem disso.
Numa linguagem jovial, numa linguagem atual, Moisés era muito liso. Porque Êxodo 33 nos prova isso. O Senhor está enfadado, cansado da teimosia do seu povo. Ele diz para Moisés: eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai ajudar vocês aí, ó. Ele vai te guiar. O meu anjo conduzirá vocês até a terra prometida. Moisés pensa, repensa, reflete, pondera e diz: Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Anjo mata até 185 mil soldados assírios. Anjo tem um poder descomunal. O mundo angelical trabalha com um poder impressionante para defender a igreja. Mas Moisés, conhecendo a Deus, tendo intimidade com o Criador, ele deixa claro: não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Pode faltar pastor na nossa vida, pode faltar amigos, afinal de contas, muitos que batem nas nossas costas acabam indo embora com o passar do tempo. Pode faltar até uma refeição de qualidade no nosso dia a dia, pode faltar o tanque cheio do carro, pode faltar tantas coisas, mas não pode faltar no 2021 que estamos vivendo a presença do Senhor. Porque se temos a presença de Deus, a direção de Deus no nosso cotidiano, o resto Ele faz. Bendito seja o nosso Deus, aleluia. Ei, a presença de Deus é inegociável na nossa vida, aleluia. Ele vai prosseguir e ele vai dizer por que ele toma Ciro pela mão direita. Eu estou me detendo aqui no texto, eu não vou escapar do texto. Ele vai dizer: olha, eu tomo Ciro pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis. Naquela época era nação contra nação. O poderio bélico de Babilônia era de fato impressionante. Era uma verdadeira máquina de guerra. Eu repito, o tempo está passando, o dia da libertação do povo se aproxima. E agora, o Senhor precisa mostrar que a sua palavra se cumpre cabalmente na vida daqueles que esperam por ela, que esperam pelo seu cumprimento. O que me impressiona nessa expressão, para bater as nações ante a sua face, porque quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele fez isso em 3 deportações: 606, 597 e 586. Quando Nabucodonosor, pela 3ª deportação, pela 3ª vez que ele entra em Jerusalém, com o seu capitão chamado de Nebuzaradã, invade aquele lugar, não sobra absolutamente nada naquele lugar. Sabe o que ficou em Jerusalém? Os mendigos, gente que não tinha nada para oferecer. A mão de obra, os artesãos, foram levados cativos para a Babilônia. Gente abastada, toda a mão de obra qualificada foi levada para a grande Babilônia. O que restou de Babilônia, pastor G? Absolutamente nada, ruínas, a ponto de Jeremias dizer o seguinte sobre aquele lugar: caiu a coroa da nossa cabeça. Quando Jeremias disse no livro de Lamentações: caiu a coroa na nossa cabeça, ele está dizendo: a nossa honra, a glória foi embora. Jeremias, ele está desenhando a situação de Jerusalém. Nabucodonosor arrasou a cidade, não sobrou nada para contar história. A mesma vergonha que ele fez o povo de Deus passar, agora é a vez do Eterno entrar em ação pelo seu povo. Porque parece que nós temos um sentimento de vingança, e não é assim. Porque as pessoas querem humilhar o povo de Deus, ridicularizar publicamente. A mídia ridiculariza, a mídia persegue, a mídia investe contra o povo de Deus. Mas quando chega o dia de Deus abençoar o seu povo, quando chega o momento em que Deus resolve fazer pelos seus, Ele vai fazer na frente dos outros. Não é nada escondido. As pessoas têm que enxergar em nós, não para a nossa glória, mas as pessoas têm que ver que vida de crente não é só perseguição. Vida de crente
crente não é só chacota, zombaria. Vida de crente não é só andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é bom e eu gosto, mas tem um momento em que a gente olha, descansa, e Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e as pessoas têm que enxergar com os próprios olhos o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus vai fazer de forma clara, explícita, o que Ele prometeu para você. Não é nas escondidas, não é num lugar escuro, não é num lugar ilhado, não. Deus fará diante das pessoas o que Ele prometeu, porque Ele é Deus, e todos têm que ver que nós servimos um Deus que cuida do seu povo. Se você acredita, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. É isso que significa esta expressão, descingir os lombos dos reis. Descingir os lombos dos reis era você humilhar publicamente o seu inimigo, porque o rei vencedor, ele tirava a coroa da cabeça do rei que perdeu a batalha, a sua couraça, tudo que ele portava, todas as seus apetrechos de guerra, era tirado. Era uma humilhação. E este sinal, este gesto, significava que eles agora eram escravos. Vocês que foram vencidos terão que servir a nós. Descingir os lombos dos reis. O Senhor enfraquece o inimigo e fortalece o seu povo. Você não entendeu? Vou repetir. O Senhor enfraquece o adversário e fortalece o seu povo. Não existe principados e potestades, não existe demônio nos céus ou na terra ou no inferno que possa deter uma igreja que teme a Deus. Não existe obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria. Não existe nenhum projeto do inferno que possa prosperar contra a noiva do Cordeiro. Sabe por quê? Porque ele mina as forças do adversário e fortalece a sua igreja. Se preciso for, ele faz o que fez muitas vezes, ele confunde os adversários. Se preciso for, os adversários tiram as suas próprias vidas para poupar o seu povo. Eu não sei como é que Deus fará, eu não sei de onde vem. Sabe o que eu tenho certeza? Que em 2021 Deus cuidará de nós. Se precisar humilhar alguém, Ele vai humilhar. Se precisar matar alguém, Ele vai matar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem poder de mandar prender, de mandar soltar, de fazer descer a sepultura. O controle está no nome dEle. Mas um recado que tem que ser dado aqui: não mexa com a igreja, não mexa com os servos de Deus. A igreja é guardada pelo Senhor e nenhum inimigo pode vencê-la, porque Ele morreu por ela. Bendito seja o Senhor. Nós fazemos parte daqueles que são guardados pelo sangue do Cordeiro. A igreja vai avançar e o nome do Senhor há de continuar sendo glorificado. Se você acredita, exalte, bendiga o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías, ele está construindo um texto e ele vai dizer: descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Heródoto, historiador grego, vai nos afirmar que em Babilônia existiam 100 portas de bronze. Repito, 100 portas de bronze. A título de informação, foi este texto que inspirou Carlos Moisés a escrever a canção Escudo. Não há ferrolhos nem portas. É esse texto que inspirou aquele homem a construir aquela canção, a compor aquela canção. Babilônia possuía 100 portas de bronze. Eu repito, uma cidade tida como inexpugnável, inconquistável. Mas agora, 70 anos se findaram. E como é que Deus vai fazer para tirar o seu povo de dentro desta cidade tão fortificada? O rei Ciro, unido com o rei Dario, a Média e a Pérsia se fundiram, se uniram
a fim de derrotar Babilônia. Babilônia era tão fortificada, as pessoas tinham medo daquele lugar, a ponto de Dario e Ciro se unirem a fim de invadir aquele lugar. No meio de Babilônia passava o rio Eufrates. Você conhece Babilônia, hoje atual Iraque? No meio de Babilônia corria o rio Eufrates. E agora Ciro tem uma preocupação, Dario também se preocupa: como é que nós vamos entrar em Babilônia? Uma ideia surge. Que ideia é essa, pastor? Eles vão aproveitar a seca, o leito do rio, a água está diminuindo, e eles vão estrategicamente forçar os seus soldados a cavar para desviar o leito do rio Eufrates. O leito do rio passa pelo meio da cidade, e agora eles têm como objetivo desviar o leito para que o exército entre pelo rio. Uma vez que o rio está seco, o leito foi desviado, as águas foram desviadas, eles penetram na cidade. Mas Nabucodonosor já não era mais vivo. Depois de Nabucodonosor, alguns reis que reinaram em Babilônia por um curto período de tempo se assentaram no trono. Daniel estava presente, mas os reis mencionados são Nabonido e Belsazar. Nabonido estava provavelmente de férias. Quem está no lugar dele é Belsazar. Belsazar, jovem e responsável, ele vai promover um banquete para 1000 dos seus homens importantes, gente de renome em Babilônia. Belsazar promove um banquete, uma festa, e ele cai na besteira de fazer uso, de se apropriar dos utensílios do templo que havia sido saqueado por Nabucodonosor. A festa começa. Imagine um banquete, porque dinheiro tinha, eles tinham tudo para promover uma mega festa. E agora Belsazar vai fazer uma balada, e naquela noite, uma mão misteriosa, a festa está acontecendo, uma mega balada, 1000 dos soldados, 1000 dos príncipes, gente importante, os convidados de honra de Belsazar. Quando ele menos espera, a mão misteriosa surge na parede com a seguinte escrita: Mene, Mene, Tekel, Ufassim, o teu reino foi contado, foi pesado, e achado foste em falta. Daniel é convidado para dar a interpretação daquilo que está escrito na parede. E o texto bíblico vai nos afirmar que naquela mesma noite, Belsazar abraça o óbito. O rei Ciro entra com seus soldados pelo leito do rio que fora desviado, e invade Babilônia e se apodera daquele lugar. Mas o que você talvez tenha esquecido é que Babilônia possuía 100 portas de bronze. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar e aplicar. 100 portas de bronze garante a segurança da cidade. Mas Deus, que é habilidoso, Deus que nós servimos é perito em infiltrar, em invadir, em fazer o que precisa para garantir a vitória. Ele se utiliza de Ciro para penetrar na cidade pelo rio e vencer as mãos de Belsazar. As mãos de Belsazar foram atadas. Irmão, como é que Deus vai fazer? A gente se pega pensando, como é que Deus realizará o impossível na nossa vida? Será que Ele vai fazer um estardalhaço? Será que muito barulho vai acontecer? Eu vou ouvir um ruído de madrugada e Deus vai chacoalhar tudo? Será que eu vou ver uma bola de fogo? Não. Deus vai trabalhar em caminhos que você nem imagina, para que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Aquele lugar inesperado, aquela pessoa que você
você nunca imaginou. Eu creio que será o instrumento de Deus para te tirar dessa situação horrenda. Eu creio que Deus se utilizará de caminhos improváveis aos seus olhos, para que Ele faça com que as suas promessas a seu respeito se cumpram em 2021. Só quem acredita e pega esta palavra, glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Se coloque de pé. 70 anos em Babilônia. Chega o dia em que aquele povo tem que sair daquele lugar. Tinha gente acostumada em Babilônia, tinha gente que não queria mais sair daquele lugar. Babilônia é o símbolo do domínio. Babilônia é o símbolo do mundo que escraviza, que atribula a vida do ser humano. O Senhor está dizendo para nós através dessa mensagem: assim como eu levantei a Ciro para tirar o meu povo, eu enviei o meu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para te libertar desta prisão. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso aponta para o homem que está escravizado, o homem que está com a sua mente cativa no pecado. O Senhor enviou Cristo no Calvário para desfazer todas as obras do diabo. Foi para isso que Jesus nasceu, segundo o apóstolo João, para desfazer todas as obras de Satanás. As amarras do diabo não prosperará contra a sua vida. Nenhum projeto do inferno prosperará contra a tua família. Sabe por quê? Chegou quem despedaça os ferrolhos de ferro. Está entre nós o homem que anula todos os projetos das trevas. Ele é fiel. Ciro, o grande libertador, aponta para Jesus Cristo. É um símbolo de Cristo que nos tira do pecado, do lamaçal do pecado, e nos coloca na sua maravilhosa luz. Se você acredita nisso, adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor nessa noite. Ele nos libertou, Ele nos tirou do charco de lodo e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós estamos em batalha esta noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar, e nesta noite você vai apresentar a sua família. Você vai apresentar os seus negócios, os seus projetos. Apresente na sua oração agora a vida do pastor Maicon, a vida do pastor Valtinho, do pastor César, da pastora Carla. Tanta gente precisando da sua intercessão. A sogra do nosso irmão Beto, o sogro do nosso irmão Beto. Tanta gente precisando. Despedaçarei os ferrolhos de ferro, endireitarei os caminhos tortuosos. Quem é que falou que a gente vai sucumbir em 2021? Quem é que falou que a gente vai viver a mesmice em 2021? Ele se manifestou dando ganho de causa. É Ele quem garante a direção para a sua igreja. Ele levantou a Ciro há mais de 2.500 anos atrás, mas Ele também enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário e quebrar todas as amarras de Satanás. Adore a Ele se você crê. Exalte o nome do Senhor. Ore pela tua casa, ore pelos teus projetos, aquilo que você tanto almeja para 2021. O nosso Ciro, o nosso Cristo garante o cumprimento da sua palavra. Oh Deus Senhor, da glória, te louvarei. Adore o Senhor. Se você conhece essa canção, exalte o nome dele. Pois seu fôlego é tua vida. Pensa na tua casa, nunca me cansarei. Pensa no teu esposo agora. Quem é que disse que o Senhor não vai salvar a tua casa? Posso ouvir a tua voz. Senhor da glória, nós te exaltamos nesta noite. É mais doce do que o mel que me tira